Bom, mais uma vez aqui no canal Energia News. Hoje eu tenho a honra de entrevistar um amigo que é do setor de energia eólica, é diretor de operações, assim como eu, e a conversa vai ser muito boa, porque eu recebo aqui hoje nos nossos estúdios o Vladimir Reis Pontes. Ele é diretor da Engeform Energia. E nós vamos trocar muita experiência aqui hoje, né? O Vladimir, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Primeiramente, agradecer o convite. Então, é uma honra estar aqui, trocando experiência, trocando ideias contigo. E vamos bater um papo claro aí, falar um pouco de operação, manutenção, setor elétrico. Vamos conversar um pouco aí, debater. Nós estamos na mesma função, então tem hora que nós vamos... Dá para rir e chorar. Eu não sei quem vai rir mais, eu choro mais. A gente se ajuda, né? Vai Mas dar eu tudo queria te certo. perguntar uma coisa, como é que a energia eólica entrou na sua vida? Foi planejada? Aconteceu? Quando foi isso? Planejado não foi. Aconteceu porque eu acho que tinha que acontecer. Eu trabalhava, antes de entrar na energia eólica, foi justamente quando eu me formei em engenheiro, eu trabalhava na Neoenergia, que é a CELP, em Pernambuco, e eu era técnico lá, trabalhava no centro de operações. Então, eu trabalhei por volta de 7 anos. E nesse período eu fiz minha faculdade. Quando eu me formei, estava surgindo algumas possibilidades lá, e foi quando surgiu a INPSA. A INPSA surgiu em Suape. Conheço bem. Conhece bem, né, Ricardo? Então surgiu em Suape e abriu uma vaga para engenheiro de processos. Eu digo, vou me inscrever. Acabando de me formar. Então, tinha que ser. Coloquei o currículo, fui chamado, fui entrevistado lá pro Federico, entrevistado por outra pessoa que trabalhou na Coblitz, que eu fui Coblitz antes de... Foi Coblitz também? Fui Coblitz também. Foi praticamente meu primeiro emprego, eu fiz Senai, né? Então, fiz Senai Eletricidade e eu fui menor aprendiz. Que legal. E aí, meu primeiro emprego foi na tecelagem, na parte de manutenção. Foi um ano aqueles estágios de menor aprendiz. Depois eu fui fazer Escola Técnica Federal, era TFPE. Hoje é IF, antes era Cefet, depois já é IF, né? Hoje é o IF. Hoje é o IF. Tá. Então, foi em 97 quando eu entrei na faculdade, na escola técnica. Então, faz um tempinho. Então, com isso, a gente já entrega a idade um pouquinho, né? Então, com isso aí, formei o técnico e foi quando eu trabalhei na Coblitz por volta de 3 anos e meio. Depois, Coblitz, fui para a CELP, formei em engenharia e quando surgiu a vaga da INPSA. Então, Mas antes da INPSA, você trabalhou na CELP? Antes você foi da operador INPSA, de sistema? eu fui ou não? operador de sistema. Fui também. Foi também? Fui operador de sistema. Caramba. Em Furnas. Foi mesmo. Foi. Pronto, eu fui do COI, né? Centro de Operações Integrados. Então, tanto a parte de distribuição como a parte de transmissão do estado de Pernambuco por completo. Era junto. Que legal, muito bom. Então, já vem a experiência ali da operação desde o tempo de CELP, né? Que hoje é na Energia Pernambuco. Você fez o técnico primeiro? Fiz o técnico. Eu fiz Senai Eletricidade, não é era nível auxiliar técnico naquele momento. Hoje não, o Senai já tem a especialidade técnica. Depois fiz a Escola Técnica Federal de Pernambuco, Eletrotécnica, aí me formei em técnico. Nesse período trabalhei nessa tecelagem, no Senai, quando eu fiz Senai. Na Coblitz, por volta de 3 anos e meio, era projetista de painéis elétricos. E depois eu fui para a CELP e trabalhei mais ou menos 6 anos e meio a 7 anos no centro de operação. No centro de operações? Centro de operações. Você gostava de trabalhar no centro de operações? Eu gostava. Gostava pra caramba. Agora tem dia que o cara saía meio louco de lá, viu? Porque quando chovia, distribuição, e quando chovia era uma complicação. Então, era turnos, né, de trabalho também. Trabalhava 6 às 14, 14 às 22, 22 às 6. Sim. Então eram turnos. Aí foi nesse período que eu também consegui fazer minha faculdade, que quando eu trabalhava de tarde, eu trocava meus horários para a noite. Então consegui fazer. E foi quando eu me formei em engenharia e surgiu INPSA, energia eólica, vamos escrever. Escrevi. Não sabia nem que era INPSA. Não sabia nem o que era INPSA, energia eólica, muito menos. Sim. Né? Tava começando ali ainda. Do mundo da energia, vou para lá, né? Já sei um pouquinho de energia ali, já sei mais ou menos um pouco. E foi quando deu certo. E entrei como engenheiro de processo na INPSA. A INPSA não tinha nem a fábrica ainda. Não tinha? Não tinha. A gente ficava numa... Era uma empresa da INPSA também que fabricava chicote para carros. Em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Então ela era TCA. Tecnologia em Componentes Automotivos. Então a gente ficava numa salinha lá que era para montando a fábrica lá ainda em Suape.
Sim. Então, minha função era ali pegar os desenhos das máquinas Vences, né? Que a IMSA comprou 200 licenças naquele período para montagem, as 200 primeiras máquinas, e a gente montar o processo elétrico da máquina. Processo de montagem, processo produtivo de montagem da nacelle, do hub e de tudo. Ele foi desenvolvido no Brasil. Foi desenvolvido no Brasil. O procedimento de montagem foi tudo desenvolvido por nós. E aí foi, caramba, entrei aqui agora, o que é que eu vou fazer? Eu acho que vou dar conta não. Mas vamos lá. Peguei a experiência um pouquinho da Coblitz, alguns amigos ajudando também, a gente batendo um papo, tal, trocando algumas experiências, e foi quando eu comecei minha carreira. Passei na IMSA 7 anos, entrei em 2001, saí em 2008 e saí em 2015. Então, trilhei uma carreira lá dentro e comecei em engenheiro de processo, depois fui para a parte de coordenação de engenharia de processos e serviços, que era a parte de parque também, e depois assumi a gerência de engenharia, mas a IMSA naquele processo ela teve aqueles problemas internos, aí foi quando depois eu... Você chegou a trabalhar na fábrica também? Eu era de fábrica. Você era da fábrica? Eu era da fábrica. Então, todo o processo produtivo Legal. desenvolvíamos lá. Então, eu era engenheiro de processo, então pegava a parte toda elétrica da máquina e desenvolvia toda a parte de procedimento de montagem. Então, o operador, quando pegava, ele tinha a gente chamava de folha de processo. Então, ele pegava aquela folha e fazia todas as montagens, seja de nacelle, hub, gerador, tudo, rotor também, né, que tinha tudo agregado à parte elétrica. Você teve a oportunidade de conhecer aquela fábrica funcionando, né? Porque eu só fui lá e fui algumas vezes, mas depois que ela estava parada. Inclusive, eu fui lá recente. Uma pena, deve estar... E é duro, né? É deplorável. É tudo parado, é uma pena, né? A gente montou a fábrica, Ricardo, praticamente. Eu cheguei lá, a gente só estava colocando as estacas, né? Vamos dizer, dessa forma. A gente montou o VPI, nós montamos toda a linha de produção, pontes rolantes, todo o processo produtivo. Não só eu, toda uma equipe, né? Time, Claro, né? Um time agregado e um time muito bom. Grande parte das pessoas, ou quase elas todas estão empregadas hoje no setor. Então, ela formou muita gente boa. Muita gente boa no setor, até porque estava iniciando aquele processo de energia eólica no Brasil, né? Então, só tinha Proinfa um pouco antes, né? Mas a formação de mão de obra... Eu tenho certeza que a IMSA ela corroborou muito para ter a expertise que tem do mercado hoje também. A IMSA, ela foi uma empresa tradicional do setor, né? Ela já foi uma pioneira, né? É uma empresa argentina, trabalhava e trabalha com hidrelétricos, né? E foi uma pioneira, né? Ela já era do setor elétrico. Ela já era do setor, né? Então ela entrou na parte eólica, né? Que já tinha a expertise na parte hídrica e... Deu certo enquanto durou, vamos dizer assim. Foi bom enquanto durou, né? Teve seus problemas, mas assim, a formação foi muito boa. Então foi daí que entrou, que eu comecei minha carreira na eólica. Ou seja, tinha que ser. Eu não projetei isso ali, vou começar na eólica. Foi uma coisa que surgiu a oportunidade, fui, deu certo e eu acho que está dando certo até agora. Eu aproveito até para te fazer a próxima pergunta, né? Como é que foi esse caminho? Você chegou na IMSA e depois dele, como é que você chegou na Serra das Vacas, né? Na Engeform? Já foi a próxima empresa? Foi a próxima empresa. Eu trabalho, né? Trabalhei há um tempo na Neoenergia com Janaína Angelim. Ela trabalhava num setor na Celpion e outro. Quando eu terminei e fui fazer meu estágio de engenharia, eu fui para a área dela de manutenção, para fazer o técnico, né? Trabalhava na operação. Quando largava, ia fazer meu estágio de engenharia lá. Então, a gente se conheceu, gostou do trabalho que eu fiz lá e tal. E quando teve essa oportunidade para a IMSA, infelizmente não tinha alguma possibilidade ali na CELP naquele momento, e foi quando eu fui para a IMSA. E a gente não passou um tempo sem se ver, vamos dizer assim. E depois Jana, eu chamo de Jana, né? Jana foi para a IMSA também. Se encontramos aqui de novo, nos encontramos de novo e tal. E aí a gente fez uma parceria legal também na IMSA. Ela trabalhava na parte de gestão de contratos, eu na parte de engenharia. E aí a parceria foi e tal. Depois ela saiu da IMSA e foi para a Engeform Energia, que era PEC Energia. Que ainda é PEC Energia, mas antes era conhecido como PEC Energia. E foi quando surgiu Serra das Vacas. E ela me ligou e falou, tem uma vaga aqui para a parte de gerência de OEM, você quer concorrer? Eu disse, na hora, vamos lá. Aí foi quando surgiu a possibilidade, participei de todo o processo, deu certo, e foi quando a gente foi montar o nosso primeiro parque eólico, que fica em Pernambuco,
Ou seja, eu estou na minha terra, gratificante demais. Eu sou de Recife. É de Recife. Eu sou de Recife, então estou no meu estado também. Então, desenvolver um parque eólico no meu estado, praticamente é um privilégio. Eu trabalho com eólica no Rio Grande do Norte, Ceará, Santa Catarina, mas sou do estado de São Paulo. Deixei todo mundo para trás, né? Então, concordo contigo, é um privilégio. É um privilégio. Eu tenho muito isso na cabeça ali, com muita tranquilidade, sabe, Ricardo? Assim, eu sou muito grato. Então, por onde eu estou, por fazer parte... Pelo caminho que trilhei, para onde construí dentro do meu estado. Então, assim, eu me sinto privilegiado. Não sei se eu mereço tanto, mas assim, vamos lá, né? Então, fazendo o trabalho do jeito que a gente tem que fazer da melhor forma possível e sempre se empenhando ao máximo, né? Então, foi quando aconteceu e eu fui para lá, pra Serra das Vacas. Legal. E comecei em 2015, foi quando justamente saí da INPSA e fui para lá. Legal. Então, tô há 10 anos e meio na Ingeform Energia já. Então, a gente montou a primeira fase do complexo, com a máquina GE, sim, de 1.7, foram 53 máquinas. Em novembro de 2015, startamos a planta. Segunda fase, em 2017, mais 22 máquinas de 2.5, também GE. E a terceira fase, que foi mais recente, agora em 2024, 19 Vestas V150. Bem recente, né? Bem recente. Então, tem 230 mega o parque instalado. Agora, você teve a oportunidade que poucos tiveram. Além de estar dentro do teu estado, tem uma outra. Você teve a oportunidade de trabalhar no fabricante e também agora, nos últimos 10 anos, junto com o dono do parque. As visões são muito diferentes, né? Eu queria te perguntar o seguinte, né? O que é que te motiva a trabalhar nesse setor eólico, que é um setor tão complexo, complicado, cheio de problemas, mas a gente encontra motivação. Eu quero saber qual é a sua, para ver se é igual a mim ou se eu tenho que aprender a motivação. Não tem aquela frase, quando você ama o que faz, você faz até debaixo d'água aí, cheio de problema, né? Então, assim... Só não fala que faça de graça. Não, de graça não dá, né? A gente precisa almoçar, né? Todo mundo, né? Então, quando o pessoal pergunta, eu disse, caramba, a própria energia eólica e a questão de renovável, pode até parecer, é clichê de você falar que é melhor para o mundo. Não, poxa, a gente está fazendo alguma coisa para melhorar o mundo, né? Essa questão hoje da crise ambiental, o pessoal pensa, não tem. Tem. Então, se você puder corroborar para melhorar, talvez eu não veja tantas coisas, mas eu vou fazer para o meu filho e para as próximas gerações. É verdade. Talvez eu não veja tanta mudança, mas eu não vou me omitir a tentar mudar. Sim. Eu trabalho muito para isso também, sabe? Talvez eu não consiga chegar naquele patamar que eu queira hoje de modificar alguma coisa ainda, mas eu vou deixar lá a sementinha plantada, deixar a situação para ver se aquilo vai ocorrer mais para frente para as próximas gerações. Então, no mundo da eólica, eu amo o que eu faço, é problema pra caramba, a gente sabe disso. Vamos falar nisso, eu trouxe um lencinho aqui pra gente. A gente vai chorar um pouco, deixa eu chorar primeiro para depois a gente trocar um pouco a ideia, mas assim, é gratificante quando você vê as coisas andarem, vê as coisas sendo solucionadas. Não é fácil o dia a dia de uma operação e manutenção de um parque eólico. As pessoas pensam que, mas é muito bom, mas tem o ônus e o bônus da coisa. Exatamente. Então, eu falo com o meu time sempre isso também. Quem está dentro de operação e manutenção, ele não tem que gostar só. Ele tem que, vamos dizer assim, se empenhar para fazer o melhor possível. E o gostar só eu acho que não dá. Porque a gente abre mão de muita coisa. A gente estava falando exatamente aqui um pouco nos bastidores agora, né? Referente a abrir mão de ficar... Você acabou de falar também. Poxa, eu deixo minha família, eu não estou em outra região, né, que eu não estou com os amigos, então, enfim, você está tendo um propósito da tua vida também, que eu acho que fica até um pouco mais acima do que você deixa para trás. Então, o propósito meu, isso é hoje, é fazer uma diferença para o mundo, de uma certa forma, para ver se meu filho convive melhor, numa sociedade melhor do que a gente está hoje. Ainda bem que tem pessoas que pensam como você. Tento fazer isso, e está numa posição de liderança, porque pode passar esses conceitos, né, para os seus liderados. E aí eu queria aproveitar e te perguntar o seguinte, e sobre a Ingeform? Fala um pouquinho sobre ela. Você já está nela há uns 10 anos, né? Um pouquinho mais. Isso. De onde veio a Ingeform? A
Ingeform Energia, ela antes era conhecida como, e ainda é conhecida como PEC Energia. A PEC Energia é uma fusão de 3 empresas que foram 2 pessoas, vamos dizer 3 pessoas, mais 2 que estão ainda hoje na empresa, que foram visionários, o Gilberto e o Carlos, começaram a desbravar as terras e montar torres anemométricas. Quando ninguém fazia. Quando ninguém fazia isso. Carlos foi para os Estados Unidos, foi lá há 20 anos atrás praticamente, verificou que o negócio ia chegar aqui no Brasil bem, então falou, a gente vai ter que prospectar terras, medir o vento literalmente e vamos vender projetos e fazer parque eólico. E foi aí quando eles entraram. E aí a PEC surgiu com essas 2 pessoas. E aí essas 3 empresas formam o nome PEC, Passarela, Ingeform e Construbase. Naquele momento, apostaram nele e falaram, a gente vai investir em vocês aqui. E aí fugiu o nome PEC Energia. Depois desse processo, o P e o C vendeu a parte para o EC, a Ingeform, e ficou só a Ingeform dentro do processo PEC. O nome PEC ele não se diluiu, porque é um nome muito conhecido hoje no mercado, até hoje, tradicional, e formou a Ingeform Energia. Então, a Ingeform Energia, você tem a PEC Energia embaixo, PEC é a desenvolvedora de projetos, então é a segunda maior desenvolvedora de projetos, se tornando, talvez, que a Casa dos Ventos, ela é a primeira hoje, mas se ela deixar de prospectar, a gente entra no primeiro lugar, vamos colocar assim, em desenvolvimento de projetos. Hoje a Ingeform é a segunda É a segunda, do Brasil? a PEC Energia, como é a Ingeform, dentro da PEC, que é a desenvolvedora, é a segunda maior desenvolvedora de projetos de renováveis, né? do Brasil. E nós temos o braço de geração, que é Serra das Vacas, né? E temos o braço de comercialização, que também vendemos a nossa energia. E também tem um braço de implantação. Então, se você chegar hoje e falar, Ingeform Energia, eu quero montar um parque eólico. Ela tem um projeto, ela vai implantar, ela pode operar para você também e pode ainda vender tua energia. Então, ela fechou todo o ciclo completo. Que coisa boa, hein? Ela fechou o ciclo Não completo. é qualquer empresa que faz isso. Né? Foi uma construção de longos anos e o desafio é gigante. Só me relembra uma coisa, Vladimir. Quantos aerogeradores tem lá mesmo? Hoje nós temos... São 53 mais 25, mais 22, são 75 GE e mais 19 Vestas, 94 ao total. 94. E eles estão o quê? Mais próximos numa área ou chega a estar um pouco espalhados? Eles estão espalhados mais. A gente chama de fase 1 e 2. A fase 1 é os 53 e a fase 2 os 22. Eles estão um pouco mais próximos. A fase 3 ela é mais distante. Por exemplo, para eu sair do escritório que fica no parque para ir para a máquina... Para a última máquina, eu vou gastar mais ou menos quase 1 hora para chegar nela. Tá bem distante. É, um pouco distante. A gente estava acostumado um pouco a estar mais próximo da região. Quando só tinha fase 1 e 2, o último aero da fase 2 ficaria a 25 minutos, 30 minutos. Então era bem mais rápido. Mas hoje nós temos esse desafio maior também. A gente tem 80 km de acesso... mais ou menos 90 km de rede de média tensão. Rede aérea? Rede aérea. Sim. São 45 km de linha, que é um bay de conexão que fica na cidade de São João, próximo de Garanhuns. Então a gente tem esse desafio. E a fase 3 é um desafio muito grande, Ricardo, por conta do relevo. Toda a movimentação de terra que nós fizemos de fase 3 para 19 máquinas foi maior do que fazer para 75. É mesmo? Porque elas estão... Elas estão em morros. É. Então o desafio foi gigante. O time de implantação ele fez um excelente trabalho, mas foi um trabalho bem, bem árduo. Qual máquina? Vestas? A Vestas V150 de 4.5. É bom que a gente da operação e manutenção também trabalhou em conjunto muito com eles, e essa sinergia que a gente tem entre implantação e operação e manutenção sempre foi muito bom, desde a fase 1, porque... sempre era escutada a manutenção, né? De vez em quando não existe aquela passagem de bastão de chegar a dizer a implantação fez, toma conta aqui agora, né? Sim. Mas não, nunca existiu passagem de bastão. Foi sempre um trabalho a 4 mãos. Isso é um trabalho muito importante. Isso, né? Facilita. Tem muita empresa que não consegue chegar nesse tipo de estratégia. De estratégia e maturidade. Porque às vezes, mas é só o CAPEX aqui da obra, o OPEX depois se vê, vai ter um CAPEX, enfim... Tem que se pensar na empresa como um todo. Sim. Então, eu sempre brinco, a calça é a mesma, o dinheiro só sai de bolso diferente. Né? Então, exatamente. você tem que tomar conta da calça e não dos bolsos. E lá vocês trabalham com OIM?
No caso, máquina Vestas com a Vestas e máquina Isso. GE com a GE. Nós isso? temos contratos híbridos, vamos colocar assim. A Vestas é um full. Um full, a OM 5000 é o full mais full que tem. Então, Completo. enfim. É o melhor pacote da Vestas. É o melhor pacote da Vestas hoje, né? Que a gente contratou esse processo, até por uma máquina nova também, a gente foi por esse caminho. Na GE, nós temos um contrato OSA. Para quem sabe, não é um contrato full, é um contrato parcial. É um contrato de 15 anos. Nós tivemos os 2 primeiros anos, que é um full. Então, qualquer coisa que acontecesse de grande ou pequeno componente era por conta da GE. E do terceiro ano até o 15º, todo o material é nosso. Eu tenho que fornecer toda a peça, qualquer peça. Não só as grandes peças. Todas. Se uma máquina parar e eu não tiver uma placa para fornecer para a GE e a máquina parar, essa indisponibilidade começa a contar para mim. É um desafio enorme. De estoque enorme. Enorme. O OEM, você já sabe, né? Tudo meio apertado já. Então, você não pode ter... eu vou querer ter 10 placas de 5... Não pode. Até porque não se perdura o OEM dessa forma. Né? Ele não se mantém. Então, a gente teve esse desafio de entender os problemas da máquina, montar o estoque mais otimizado possível, e a gente chegou nesse número mágico, vamos dizer assim. Hoje a gente trabalha numa situação bem mais tranquila do que os primeiros anos, tá? E nós temos hoje o contrato, como eu falei, o SA, nós fazemos com o time interno as corretivas. As corretivas As corretivas são internalizadas. Há mais ou menos 3 anos atrás a gente fez essa mudança de chave. Tá? Então a gente ganhou a expertise da máquina, então as preventivas, seja ela pequenas e grandes corretivas, é feita com o nosso time. Legal, grandes corretivas ainda para trocar um gearbox, eu contrato mão de obra externa. Sim. Mas assim, uma troca de HSS, troca de rolamento, reparo em gerador, a gente já fez interno também. Já tem um time próprio. Já tem um time próprio. Já tem um time de 5 técnicos que eles fazem todas essas operações. Então é muito mais viável para a gente hoje ter isso do que fazer com o fabricante. Porque tem uma coisa que a gente que grande parte não mensura isso, é a qualidade do serviço. E a qualidade do serviço te traz números positivos. MTTR e MTBF, que são 2 indicadores nossos de mantenabilidade, que antes era um número e hoje é um número extraordinário. Antes era pior e hoje é muito melhor. A máquina para menos. Entendi. Para quem não sabe o que é o MTTR e o MTBF... MTTR, né? Isso. Beleza. Diga aí só para quem de repente ficou curioso o que é o MTTR e o MTBF. Vou tentar explicar de uma maneira mais simples, né? Então, o MTTR é o período que você tem de reparo. Ou seja, a máquina parou e eu volto com ela à operação novamente. Então, aquele tempo que ela tripou, vamos colocar assim, até ela voltar, é o MTTR. Sim. Né? Então, eu tenho ali mais ou menos hoje, eu tinha aí um indicador de 5 a 6 horas para a máquina voltar a operar, ou seja, eu estava perdendo 5 a 6 horas de geração. Hoje eu tenho menos de 3 horas. Menos de 3? Menos de 3 horas. Não, isso Por quê? Isso é muito bom. Hein? Nosso time hoje ele trabalha de sobreaviso aos sábados. Então, se a máquina parar, o time vai lá na máquina e vai fazer a intervenção, seja ela remota ou seja ela física. Então, isso a gente minimiza o impacto do final de semana muito também, né? E o MTBF é o tempo médio entre falhas, ou seja, ela falhou uma vez e até ela falhar novamente. Então, conseguimos melhorar também. Esse número maior é melhor, né? O MTTR menor, melhor, e o MTBF maior, melhor. Então, a gente tem hoje um tempo médio entre falhas em torno de 120 dias. Antes eram 90, 85. Então, isso a gente trouxe e foi bom, sabe, Ricardo? Isso aí é bom para a gente mostra dentro da empresa que é viável essa externalização. Não é o achismo, os números falam. Né? Então, a gente vê que a máquina está parando menos, então a qualidade do serviço está sendo executada, a gente está consumindo o mesmo material, meu estoque está rodando menos e eu estou gastando menos. Está gerando mais energia. Está gerando mais energia, consequentemente. É o olhar do dono, né? O olhar do dono, a mão do dono em cima da gestão. Exatamente. Não tem coisa melhor, Não né? tem coisa. Então, não tem coisa melhor.
tem que estar de dentro para coisa andar, né? Andar bem, né? Tem aquele ditado, né? O gato só engorda com o olho do dono, né? Então você tem que estar de dentro. Tem que estar dentro. Agora, um parque eólico ele traz muitos desafios. Eu vou te perguntar qual é o maior desafio. Não sei nem se é fácil responder isso, mas será que tem algo que você fala assim, ó, esse é meu maior desafio na condução de um parque eólico? Vamos tirar o curtailment hoje, né? Ah, não. Tira Isso a resposta era fácil hoje. Essa né? era fácil. O curtailment hoje é o maior desafio nosso. Esse né? é um problema externo. É um problema externo que infelizmente não está sob nosso controle, né? Então é aquela situação que não está no controle, não tem o que fazer. É saber conviver da melhor maneira possível e tentar minimizar o impacto dele. Maior desafio, eu acho que não tem só um, são vários. São vários desafios que a gente tem no setor. Mas hoje, como eu falei ali, ó, a gente tem 94 máquinas. Tem gente que tem muito mais máquinas também. Mas hoje, o nosso principal desafio é sempre manter, vamos falar de pessoas ali. O time motivado diante dos desafios que a gente encontra do dia a dia da operação e manutenção. Lembra, quando eu comecei falando aqui, ó, quem gosta de operação e manutenção... quem tem que gostar do que fazer e além do que gostar. Então, o dia a dia da operação e manutenção, ele é desgastante, vamos colocar assim. Né? Então, às vezes você conserta uma situação de uma máquina, eu já vi no meu time isso, mas ó, vamos puxar aqui, a gente não pode baixar a guarda. Você conserta uma máquina, a outra para. Poxa, mas a gente consertou essa aqui, aí já parou a outra. Vai acontecer. São 94 máquinas, são 94 ativos distintos, cada um com seu probleminha, e a gente vai estar tendo que conviver. Então, manter a motivação do time para essa motivação não baixar, para você não perder aquela gana de querer fazer o melhor com o time. Então, o desafio nosso hoje é manter o time, não que o meu time é super motivado, isso eu posso falar, super engajado, super com propósito, que todo mundo já sabe o que tem que fazer lá dentro. Então, para a construção desse time, a gente levou um tempo também, para trazer pessoas engajadas. E hoje eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com o time. Hoje eu tenho uma tranquilidade de sair, vir aqui para São Paulo, bater um papo contigo, visitar feira, participar de fórum. Antes eu não tinha essa... Eu tinha um pouco da dependência ainda de estar lá até para esse processo de formação. Mas hoje, o maior desafio, eu acho que é a motivação do time para não deixar a guarda baixar, vamos dizer, né? Porque eu sempre falo a eles lá, pessoal, para a gente chegar no topo é difícil, mas para a gente se manter no topo ali, motivado, é mais difícil ainda. Porque qualquer coisa dá para... Você cai ali a guarda um pouco, né? Então, esse processo eu sempre trabalho com o time para a gente estar motivado para fazer o melhor possível dentro da operação. Isso é um dos principais desafios, né? Tem vários, mas assim, eu acho que isso é a motivação para... E bem destacado, viu, Vladimir? Porque isso afeta o funcionário. Exato. E pode afetar até a família do funcionário. Né? A gente não sabe o que a pessoa está passando em casa, as dificuldades, enfermidades, e tem tantos problemas, né? E aí, se o desafio no trabalho ele está muito pesado, tem uma carga maior também. Uma carga maior, isso pode respingar lá na casa dele, né? Então, equilibrar isso tudo não é trivial. Não é trivial. Nem pra gente, né? Nem pra gente. Nem pra Agora, gente. Eu ouvindo você falar isso, fico contente e vejo que isso é uma questão da sua capacidade de liderança, né? Porque você constrói esse cenário. Você tem um apoio dos donos da empresa. Sim, tenho certeza absoluta, senão você não conseguiria. Com certeza. Mas aí você autonomia, vai liberdade, né? confiança. Com a sua maneira de gestão, valorizando as pessoas e agregando valor ali, e isso é muito importante, né? Ter um time engajado é muito importante. É muito importante. Você até comentou essa questão de um se ajudar. Eu vejo o time se ajudar um com o outro. Eu tô com um problema de família, o outro vai lá e cobre. É sobre isso. Então, para você criar isso nessa maturidade, diz, poxa, a gente tá no caminho certo. Exatamente. Dificuldades vão existir. O problema é a gente tentar superar da melhor maneira possível. Né? Agora, dificuldade tem. Mas chega alguma coisa de tirar o sono? Ou já te tirou no passado e agora você tá em paz? Já. Diga não, cara. Olha, eu tenho um ditado. OIM não dorme, OIM berna. Exato. A gente não dorme, a gente berna. Claro que é brincadeira aqui, mas assim, a gente como responsável tem uma responsabilidade muito grande. A operação ela é 24/7. Né? Então você sempre vai estar ali em alerta para alguma coisa que possa vir a acontecer, se tem algum problema, pode cair até uma comunicação que você tem que resolver.
Você não pode deixar o parque fora de comunicação, por exemplo. Então, assim, várias situações que já me tiraram do sono, várias. Várias. Eu fico feliz no seu único. Né? Tamo junto, tamo junto. Isso assim, já teve... Ó, tem uma... Quando começa a chover lá, eu já fico preocupado. Porque a chuva, existem umas trovoadas na região que vem raios e é muito, muito raio. Você tá brincando, lá em muito raio. É muito já raio, caiu um raio na pá, que danificou uma pá nossa. Eu tive que descer a pá para reparar. Então, quando começa a cair raio, é uma situação extremamente complicada pra gente. Então, a gente já fica naquela tensão que tira o sono. Né? Isso é um dos pontos. Você me fez lembrar, nos parques da Energim, nós temos parques no Ceará e Santa Catarina. Santa Catarina chove demais. Tem ciclone, neva, né? Tem ciclone, chega tem a nevar neve, também lá, né? Neve. E tem um parque que cai muito raio. Muito. É acima da média nacional de raios. E realmente é um ponto delicado. Os parques do Ceará, não. Não, né? É tranquilo. Mas os parques de Santa Catarina sofrem muito com raios. E fico surpreso de saber que em Pernambuco também. Lá onde a gente está é uma zona de transição, né? Então vem chuva muito da Bahia, quando vem da Bahia subindo para, vamos falar, subindo, né, para Pernambuco. Então é uma zona de transição que cai muito raio. E é raio. Então começou a chover. Já tira o sono. O pessoal já fica preocupado. Eu já tava brincando com o pessoal. Disse, vamos colocar aqui na subestação umas caminhas, botar uns negócios para dormir, porque chegou em casa tem que voltar. Aí é complicado, né? Porque a gente, geralmente, quando afeta essa situação de rede, claro que a gente vai com toda a segurança. A gente tem um time de SMS muito dedicado na planta também. A gente tá 10 anos sem acidente do trabalho, ou seja, desde o início da operação até agora, 10 anos. Isso tem que ser comemorado. Comemoramos semana passada. Comemoramos semana passada. 10 anos. E assim, são 10 anos mesmo. Não teve um acidente. Por quê? Nós temos técnico de segurança lá na planta desde o início, né? E depois temos um coordenador hoje também. O time foi crescendo. Hoje está sob a liderança de Janaína também e fica no parque junto com a gente. Então, eles vivem desde o início. Então, isso é um fato que a gente comemora muito, 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 muito grande também desse evento. Entendi. Mas... Agora, você comentou dos raios e eu queria te perguntar o seguinte. Tem alguma coisa que causa mais parada de máquina? Isso aqui destaca e é o que mais está parando máquina no meu parque. Tem algo que se destaca ou não? Ô Ricardo, parava muito antes. A gente foi conhecendo muito da máquina. Quando a gente teve essa possibilidade de internalizar as ações, a máquina parou de parar muito. Por conta do conhecimento da máquina. A máquina falhava por muito motor de pitch. O motor de pitch queimava. Não, tem que trocar motor de pitch. Um dia para trocar motor de pitch. Eu disse, motor é consequência. O motor não queima, ele está queimando por alguma coisa. Isso era um dos fatos que atrapalhava muito a gente. Então era um dia de máquina parada. Se ela parasse no final de semana, a gente só ia trocar quando a gente não tem internalizado, só na segunda-feira. Porque não valeria nem a pena eu chamar a GE para trocar naquele momento, que é a empresa que trabalhava com a gente nesse processo, porque o valor é muito alto. Ela não ia gerar energia para se pagar em hora extra para o pessoal, enfim. E nosso time foi aprendendo esse processo. Então, hoje, ela parava muito para essa questão do motor de pitch, IGBTs, algumas placas, mas com o entendimento do time, a gente faz até manutenções preditivas. E essas manutenções preditivas, elas minimizam o impacto de parada da máquina. Então, aquele número que eu falei do MTTR e MTBF, é a agilidade do time resolver e a agilidade não só em resolver, mas fazer bem para o MTBF ser maior. Então, isso aí casou que hoje a gente tem uma tranquilidade maior dessas paradas de máquina. Então, antes era muito motor de pitch, era IGBT que queimava, mas a gente foi começando a trabalhar o porquê. Ou seja, vamos analisar a causa. Não trabalhar no efeito, trabalhar na causa. Antes só trabalhava no efeito. O que é efeito? Troca. Por que queimou? Não sei. Eu disse, olha, a gente tem que ter resposta. Porque no momento que você troca uma peça, ela queimou por alguma coisa. Sabe quanto é um IGBT? Eu troco lá, boto 50 mil reais. Aí no outro dia ele vai e queima de novo. Literalmente eu tô queimando dinheiro, né? Isso. Rasgando e queimando dinheiro. Então a gente tem que entender. Então o time é comprometido para entender a causa
para combater a causa e que aquilo não venha acontecer. Legal, muito bom. Você falou aí dos defeitos que acontecem, como corrigir. É praticamente a mesma pergunta que eu vou te fazer, mas olhando para a disponibilidade. Boa. Qual é o primeiro, 1, 2 ou 3 itens de atitudes que vocês tomaram dentro do parque que aumentou a disponibilidade? Primeiro ponto foi esse de analisar as causas, que não se analisava. Só troca uma placa. Não, porque a placa queimou. E eu indagava muito as empresas. Não, porque queimou. E de vez em quando eu era sou conhecido. Não, é porque eu tenho que cobrar. É meu papel aqui. É o meu papel. E o seu papel é me dizer o porquê aconteceu. Então, nesse processo, análise de causa é o primeiro assunto que a gente tratou para minimizar esses impactos, né? E aumentar a disponibilidade, porque a máquina vai estar disponível, né? E trabalhar muito na predição, na manutenção preditiva, que tem algumas situações que a própria GE não fazia para a gente, não faz. Então a gente faz as análises preditivas, ou seja, análise de óleo do gearbox, filtragem de óleo do gearbox, né, secagem de óleo, fazer a verificação da graxa do main bearing, que hoje não existe um procedimento de troca de graxa. Na minha cabeça não existe isso. Como é que eu tenho uma máquina trabalhando há 10 anos que eu não troco uma graxa? Eu só completo graxa. É uma coisa você botar teu carro, assim, grosseiramente falando, troca o motor do carro, não troca o óleo do motor do carro, não. Só vai completando. Só vai completando. Aí você mistura óleo velho com óleo novo, vai ter o que lá dentro? Não vai ter óleo, vai ter outra coisa. Então a gente trabalha muito nessa parte de predição. Então análise de óleo, análise de graxa, filtragem, secagem. Isso foi um ponto também que a gente trabalhou muito. E a mais recente que a gente trabalha, que eu acho que todos devem estar fazendo esse mesmo processo, é da base da curtailment. Então, quando está havendo curtailment, então a gente antecipa algumas manutenções. Hoje, nosso planejamento de manutenção é diário. Você não tem como planejar. Você planeja a semana, mas você só vai fazer aquilo se acontecer o curtailment em que parque, em que máquina, se é aquela máquina que ia parar, para você minimizar o impacto de parada dela, dizer, tá curtailment. A gente já sabe que o curtailment vai durar 5 a 6 horas. Então a gente vai lá e fazer isso, X, Y, Z na máquina. Então a gente já tenta otimizar essas paradas. Então isso você maximiza a disponibilidade e principalmente minimiza o impacto de parada na máquina futura também. Então a manutenção ela está sendo... Sentido, hoje, eu vi, Ricardo, ela está sendo bem desafiadora. Operar e manter parque é bem desafiador. E eu quero te fazer uma pergunta nessa linha. Falando de manutenção preventiva. Olhando a maioria dos parques no Brasil, depende ainda muito do fabricante fazendo o OEM, né? Existe uma tendência de modificar isso, tá aí o exemplo de vocês, né? Mas tem muita ainda dependência do fabricante para fazer as preventivas. Como é que você tem visto essas preventivas? Já existe uma maturidade maior ou ainda falha-se muito na preventiva e deixa para resolver na corretiva? E como é que está isso na tua visão? Veja só, eu acho que já está amadurecendo. Eu acho que tem algumas empresas ainda que elas se sentem ainda desconfortáveis, vamos colocar assim, de quebrar esse paradigma por questões estruturais. Não vou dizer que elas estão erradas, né? Mas antes, vamos colocar 10 anos, 12 anos, 15 anos atrás, o nosso setor ele não tinha maturidade ainda, porque existia o combo, né? Vender máquina, operar máquina e manter máquina com o fabricante. A transferência de tecnologia e de know-how não era passada. Você tinha até pessoas de fora para vir para cá. Então, o que cabe a gente? Aprender. Então, o que nós fizemos foi aprender durante esse tempo e trazer o know-how dessa tecnologia para a gente fazer essa virada de chave, que é extremamente positiva. Extremamente positiva. Eu digo ao pessoal, não tenham medo, não tenham receio. Claro, você não vai fazer nada só, você tem que ter parceiros também com você. Essa internalização que eu faço hoje, que fizemos, né? Não que eu faço, que fizemos, que é o time que fez também no parque, nós temos parceiros também. Eu não faço hoje inspeção de pá. Eu tenho um parceiro que faz a inspeção de pá para a gente. Tem um parceiro que faz a para de pá. Mas a própria manutenção em si, o aplicar a graxa lá, o fazer o tensionamento do parafuso, manter a máquina, limpar a máquina, é o nosso time que faz isso.
A gente está buscando esse processo. Então, hoje, na minha visão, já é totalmente possível fazer. Salvo, vamos colocar assim, algumas tecnologias recentes de máquina também. Vamos colocar máquinas acima de 4.5, 5, ainda é uma tecnologia que você precisa dominar e conhecer. Para amanhã, quem sabe, você poder fazer. Mas uma tecnologia de 1.7, 2.3, 3, as máquinas que já estão aí há 10 anos no mercado, é extremamente possível fazer. E se você não quiser fazer internalização, você pode fazer de maneira híbrida também. Você pode colocar uma pessoa tua com pessoas terceirizadas, não do fabricante, mas de uma empresa que você tenha o domínio sobre ela para dizer como eu quero que faça a manutenção. Claro, seguindo o manual, seguindo todos os protocolos. Se você for determinar hoje junto com ou indagar a empresa que faz a manutenção, ela vai te dizer, não, está no manual e eu não mudo. E você sabe que pode mudar. Você sabe que pode melhorar. Pode melhorar. O processo é melhoria contínua, Ricardo. Então, tudo pode ser melhorado. Então, hoje a gente tem isso e eu digo com tranquilidade, pessoal. É muito possível fazer e não sejam reativos a essa situação de vou só fazer na hora que eu achar melhor ou vou só trabalhar em manutenções corretivas. Está se perdendo dinheiro. Não se mantém. Os parques estão ficando mais caros, entre aspas, vamos colocar assim, de manter. Tudo está aumentando. Pós-pandemia, nada volta mais a preços normais. Então, hoje, a dificuldade de você manter um parque e você trazer, vamos dizer assim, resultados financeiros é bem, bem difícil. E isso é uma das premissas de você tentar trazer benefícios financeiros e sobrevivência para a empresa. Você sabe que quando você falou de melhorar os manuais de manutenção, quando o fabricante está executando o OEM, muitas vezes ele é reativo, ele fala isso aqui tá bom, é isso que eu estou fazendo, na prática às vezes nem faz aquilo, e aí, né, para os nossos amigos que estão ouvindo, não tem coisa melhor do que você olhar o manual de manutenção, você fala, agora ele é nosso, nós vamos ajustar, aquilo que eu cobrava para ser feito, agora nós vamos fazer. É uma sensação de domínio da máquina tão grande, eu gostaria que todos sentissem isso, né? Porque é duro você, às vezes, enxergar algo, cobrar lá o fabricante, o prestador de serviço, e falar, não, isso e você sabe que dá para fazer, e né? dá para fazer, isso custa, isso dá para fazer. Seria até mais barato para ele também, sabe? Na operação dele. E ele não entende isso. Um exemplo que me veio à cabeça é a parte de medição elétrica de gerador. Eu não sei como é que você tem visto, mas assim, falava isso com o fabricante há pouco tempo atrás, ele falava, não, tá tudo certo. Mas aí eu aprendi, você também, e o setor inteiro, que o fabricante do aerogerador, ele não é especialista em muita coisa do aerogerador. Ele não é especialista em pá, ele não é especialista em análise de óleo, ele não é especialista em gerador. Que mais? Deve ter mais. Ele está sendo um montador. Ele, grande parte, é um montador, né? E não tem domínio sobre a expertise da máquina. E você botou num ponto extremamente crucial. Já debati diversas vezes. E eu fiquei surpreso como o outro lado não tinha um domínio do processo. Você fala, poxa, a máquina, o know-how é daquele fabricante. Como é que você não sabe desse processo? Você acabou de falar isso. A gente vai pegando uma confiança tão grande que quem trabalha no parque eólico fala assim, não, isso aí eu faço melhor. E aí os técnicos de manutenção vão entendendo que dá para fazer melhor se a manutenção tiver internalizada, né? Exatamente. E isso dá para fazer. E quando você traz isso para dentro e deixa seu técnico, olha, aquilo que você tanto queria, toma. Ele só quer cuidar bem da máquina. Exatamente. Ele só quer fazer uma boa manutenção. É a camisa, cara. É a camisa. É diferente. É o olhar de dono. É o olhar de dono. Porque aquilo ali ele sabe que eu vou manter o que eu tô querendo fazer aqui para deixar a máquina rodar melhor, porque se a empresa ganhar mais, eu também ganho mais. É uma troca ali, uma troca mútua de propósito. A gente precisa fazer isso aqui rodar da melhor maneira possível. Eu preciso dar rentabilidade para a empresa. Né? Para a gente ter tudo aqui, eu preciso dar melhor para minha família. Então, é uma situação que ambos se ajudando, a gente vai crescer. Agora, quando você está travado, numa situação que você não pode fazer, é isso que a gente está tentando destravar. E a gente já destravou. E o benefício é ímpar. Eu lembro que há uns anos atrás, Vladimir, quando a gente pegava algum problema com o fabricante, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, não está adequado,
tome notificação. Notificação. Eu enjoei de fazer notificação E não nesse resolve, setor, né? e não resolve. Não resolve. Aí você faz o quê? Vai ficar apontando o defeito lá que o fabricante... A máquina não, tá parando. ou sei lá quem não está cumprindo o contrato, meu amigo. Não está resolvendo. Nós vamos ter que tomar uma outra atitude. Ou nós vamos começar a fazer, vamos falar, ó, deixa isso aqui de lá, vamos ter que renegociar o contrato. Alguma coisa tem que ser feita. A manutenção tem que ser feita na máquina. Eu tenho um ditado que o problema tem que ser resolvido e não convivido, né? Então, você não pode viver com... vou viver em cima desse problema. Você não pode conviver. Ele não pode virar uma resolver. paisagem, né? Você olhar e falar, não vou nem falar. Não, é assim. Não. Já falei, isso me ninguém incomoda. vai ver mesmo, isso me né? incomoda bastante. E o técnico de manutenção não gosta disso. E se ele tiver essa visão distorcida, ele desanima. É uma cultura que você tem que formar na empresa. Exato. Porque se entrar como uma normalidade ali, naturalidade da coisa, vai ter coisas erradas, né? Você não vai chegar no teu fim da coisa, que é manter da melhor maneira possível. Então é isso que a gente não pode deixar cair. E é difícil, viu, Ricardo? Porque um contrato é pesado. Porque peso é o número, né? É pesado, então, é complexo. Então ali você tem que mudar. Exatamente. Porque tem um número por trás que é complicado. Exato. Mas assim, você não pode baixar a guarda. É cobrar. Tem que cobrar o que tem que ser feito. Para mim, não sei você, Vladimir, para mim tudo começa no contrato. Tudo é o contrato. Eu sempre falo pro pessoal, o contrato ele é um acordo bilateral. Bilateral significa que cada lado não colocou tudo o que queria. Exato. A gente queria colocar muito mais coisa. O fabricante fala, não, isso não pode. Exato. E ele queria fazer a mesma coisa com a gente fala, não, isso não. Aí você tenta equilibrar e jogar o jogo, né? Respeitar os dois lados, né? E assim, nessa situação, às vezes você quer cobrar o que está tendo no contrato e o outro não quer fazer. Eu particularmente não gosto muito quando as empresas não estão lidando bem com os fabricantes ou prestador de serviço e fica só apontando erro. Apontando erro. Ele isso, ele aquilo, eles não fazem. Não, peraí, vamos sentar, vamos entender o contrato. Não está no escopo, não adianta. Põe no escopo. Exato. Ele não está no escopo, ele não tem que cumprir. Se ele fizer, tem um custo... Cara, você está pedindo algo que está fora do contrato. Vamos ter bom senso e acordar esse negócio? Exato. Tem que ter o bom senso dos dois lados e sempre querer uma solução. Sempre querer resolver. Né? Mas é um casamento difícil. É um casamento difícil. É um casamento difícil. Às vezes é complicado. Né? Digo, olha, em casa é muito mais fácil, né? Eu brinco. Eu falo assim, muito tranquilo, mas aquela empresa que ela decidiu ficar com o fabricante ou com o prestador de serviço, ela tem que ficar boa nessa gestão. E aqui que dá muito atrito. Um apontando o erro do outro, tal. Cara, tem que ficar bom nesse negócio, tem que ter bom senso. Agora, se você resolveu primarizar, o papel é outro. É outro, exatamente. Né? A briga é outra. A briga é por fazer a manutenção da maneira como... Porque antes você apontava para o fabricante. Na hora que você assume, você vai conseguir fazer? Exato. Tem que fazer. Aí você tem que fazer. Tem que fazer. É um desafio. Né? Isso é um ponto extremamente crucial que você comentou também. Quando você pega e traz para você, você tem que fazer aquilo melhor do que, vamos colocar, que talvez não tenha sido feito melhor, mas você tem que fazer, no mínimo, o que ele estava fazendo e melhor. Você não pode deixar aquilo cair. Então, você tem que ter a certeza, vamos dizer assim, entre aspas, absoluta, né? Que não tem certeza absoluta, é certeza, né? Que você tem que fazer a coisa certa. Então, é um desafio, mas eu sempre falo, é extremamente possível quando você quer fazer a coisa e está com um time competente. Agora sim, não é da noite para o dia. É uma construção. É uma construção. Nós construímos isso aí por volta de 3 anos para chegar onde a gente está agora. Não é, vou internalizar amanhã. Pode ser que dê certo. Mas você tem que estar muito seguro. Eu acho que é um processo... é um processo de construção. Eu falo muito por aí que essa parte de primarização, sendo ela total ou parcial, ela tem que ser algo estratégico da empresa. Sim. Não, eu quero fazer a primarização por isso. E não porque o prestador de serviço não está me agradando. Pode até ser isso, mas isso não pode ser o principal. Não. Né? Exatamente. Tem que entender, falar, olha, eu vou trazer para dentro aqui a gestão da manutenção, defina as premissas de cada empresa, luta por aquilo e faz acontecer. E pode de apontar para o outro. Exato. Né? Você sabe o que ele está entregando, ele não vai mudar muito. É aquilo ali e tal. Não vai mudar. Se está bom, ok. Se você entendeu que está bom, ótimo, conviva, está tudo certo, mantenha o casamento.
Você achou que não está bom? Alguma coisa tem que ser feita. E aí tem que ser estratégico, né? E não os times de manutenção ficar reclamando lá do fabricante para causar um problema e brigas a ponto das empresas se separarem, né? Exato. Não vai resolver nada. Eu não acho que isso não traz benefício para ninguém. Não vai resolver nada. É como você comentou. Se mesmo que você acha que faz melhor, vai lá e faz. Vai lá e faz. Faz melhor, vai ser melhor e vai ser mais barato. Teve uma época que eu trabalhei na CPFL, eram 6 fabricantes diferentes. E a empresa é muito grande. E eu via muita gente apontando falhas dos fabricantes e tal, que se você olhar, não estava no contrato, o cara está exagerando, às vezes está pegando pelo em ovo. Peraí, vamos devagar, calma, senta, respira. E geralmente é uma galera empolgada, que está a fim de entregar um resultado. Tá tudo bem, mas às vezes precisa de alguém falar assim, calma, né? Vamos ajustar aqui, vamos entender o que de fato é responsabilidade deles. Exato. O que bota o contrato em cima da mesa ali, né? Lá chegou uma época que falou assim, olha, o escopo desse determinado contrato, ele não atende, não vai mudar, vamos ter que criar um estoque de segurança. Porque o estoque do fabricante estava demorando, não atendia meu escopo. Mas é o que está no contrato. É o que está no contrato. Então, o que você faz? Ou você muda o contrato e paga por isso, ou você compra peça e monta o seu estoque de segurança. Exatamente. Que algumas empresas já têm. Né? Então, tem muita alternativa, né? Exato. Coisa, né? Dá para fazer. Dá para fazer tudo e assim, em linhas gerais, uma internalização, você fazendo ou parcial, ou full, ou um modelo híbrido ali que eu falo com parceiros, como a gente também faz, é possível e é viável. É possível e é viável, assim, torna a empresa mais rentável. Muito bom. Torna a empresa mais rentável. Pelo menos é o que a gente está tentando fazer e está conseguindo fazer. É verdade. Nesses processos. Vladimir, agora eu quero te perguntar uma coisa. Como é que é o Vladimir durante as decisões com pressão? Porque tudo isso que nós estamos falando aqui imputa uma pressão sobre quem está na liderança. Muito grande. Né? Como é que você lida com essa pressão para tomar as decisões? Ricardo, pressão o dia todo dia, né? Então, não é fácil. Não vou dizer aqui, mas aqui a gente é tranquilo, aí você é só respirar, sentar ali e tal. Não. Não é simples, não é fácil. A tomada de decisão a nível de pressão, primeiramente você tem que ter muita tranquilidade no que você vai falar e do que você vai tomar a decisão. Porque você pode, por exemplo, sair um circuito ou sair uma subestação, eu vou mandar religar lá sem fazer uma inspeção. Porque eu tenho que fazer logo porque eu estou sendo pressionado, porque a disponibilidade está baixa, eu tenho que perder minha disponibilidade, vou apertar o botão, liga e o que der, deu. Você pode matar uma pessoa. E aí? Não, mas a pressão que você tomou ali foi pela... Não. Então, calma. Pensa e escuta também as pessoas ao teu lado. No processo de tomada de decisão. Às vezes, quando você não sabe dizer um não, também é uma resposta positiva naquele momento. Sim. Você pode tomar uma decisão errada. Então, eu busco sempre tomar decisões não de maneira enérgica. Isso eu fui aprendendo durante o tempo, tá? Já errei muito também. Mas sempre tentando acertar. Mas o momento hoje de chegar e dizer, poxa, não tome a decisão no calor da emoção. Nunca. Tava escutando Põe a bola no chão. Bola no chão. Pode ser que você precise de 10 minutos, 1 hora ou um dia para tomar uma decisão. Mas vai ser uma decisão certa que você vai tomar. Nunca tome no calor da emoção. Tava escutando um podcast de um colega dizendo, poxa, você vai lá, toma a decisão de cabeça quente. Ferrou, você já tomou a decisão errada. E o líder perde a credibilidade. Exatamente. Você vai... vamos dizer assim, aprendendo o dia a dia da operação, você vai aprendendo a lidar também com a pressão. Então, às vezes, até no time... Não, calma. Eu não posso decidir isso agora. Não vou decidir. Sabe por quê, gente? Eu posso tomar uma decisão errada. Deixa eu pensar mais um pouco. E os caras ali entendem super tranquilo. Poxa, tá bom. Depois eu chamo e fiz, pensei assim, assado. Eu ia tomar uma decisão assim, ó. Eu pensei um pouco, disse, caramba, isso. Eu ia tomar a decisão errada. Sim. Então, muita cautela. Eu sei que às vezes é difícil
fazer isso. Mas assim, tenha muita maturidade em saber escutar também. Nem sempre a resposta tá com você. Nesse momento de pressão, às vezes, uma pessoa de fora que teu time pode te ajudar melhor também do que você tomar a decisão. Sim. Porque você tá sob pressão. E o cara ali tá fora e vai dizer, Vlad, naquele dia teve isso, isso e isso. E a gente fez isso, isso e isso. Posso estar nem lembrado. E pode me ajudar no poder de decisão. Então eu gosto muito de escutar isso do time também e tomar com cautela. Já vamos aproveitar e entrar nessa questão de pessoas, equipes, liderança. Como é que é, Vladimir, liderar um time com diferentes níveis de conhecimento, de formação? Tem técnico de eletrotécnica, tem outras formações técnicas, experiências diferentes, tem o técnico de segurança, né? Tem outros profissionais, lida com a área administrativa. Como é que é fazer gestão de pessoas com conhecimentos diferentes e com experiências diferentes? É um desafio, e um desafio bom, muito bom. Eu gosto muito de lidar com pessoas. Eu sou uma pessoa muito técnica também, vamos colocar assim, eu gosto muito do técnico, mas eu gosto muito de lidar com essa parte das pessoas. E principalmente com as pessoas que elas compreendem a maneira de como a gente faz o processo de gestão, né? Pelo processo de operação e manutenção, que não é simples, não é claro, não é objetivo às vezes também de a gente tomar decisões, mas hoje eu até falo com o time, eu praticamente fico na planta também. Então eu tenho 3 semanas que eu fico no parque, 1 semana que eu fico em São Paulo, 2 semanas em São Paulo, 2 semanas na planta. Então eu convivo na planta desde o início. Né? Então isso eu tenho um contato desde do eletricista até a presidência da empresa. E tenho que saber permear, vamos dizer ali, conversar com todos, né? Da melhor maneira possível para tirar daquelas pessoas o melhor. Principalmente do campo e principalmente do nosso time também. Eu tenho técnicos, eu tenho a parte administrativa, eu tenho engenheiros, eu tenho coordenadores. Então eu tenho pessoas ali de vários níveis vamos dizer assim, de escolaridade, de conhecimento, de maturidade também. A gente gosta muito de formar pessoas internas, então a gente traz muito estagiário também. Dois engenheiros nossos hoje foram ex-estagiários nossos. Então, essa formação também, a gente, como empresa, a gente gosta muito de formar pessoas. Mas essa dinâmica do dia a dia, como diretor de operações hoje, ela me traz esse desafio de permear tanto desde a presidência até o eletricista, como eu falei. E assim, sabe, Carlos, eu trabalho com todos e respeito desde lá em cima até embaixo. Em nenhum momento, porque a pessoa é eletricista e eu vou falar com o presidente. Não. Vladimir ali, ó. Mas na hora de puxar a orelha, eu vou puxar a orelha, normal. Chega aqui, ó. Não é assim, tem que fazer assim, assim, assado. Vamos lá, por conta disso. Falo com o meu time, ó. Vou dizer o sim e o porquê do sim. E o não também eu vou dizer o porquê do não. Porque a resposta é um não. Não pode. Por quê? Fica assim, por que não pode? Não pode por conta disso e disso. Fica mais claro. Então, hoje, principalmente, trabalhar com gente, eu amo muito também isso. E os desafios é lidar principalmente nesse momento de pressão. E aquilo que eu comentei de falar no início, que OIM não é fácil. Então, as pessoas que trabalham na operação e manutenção são pessoas que vão criando casca ali no dia a dia para ter aquela pressão também agregada, né? Então, eu adoro o que eu faço. E existe algum tipo de profissional que é mais difícil de encontrar no nosso setor eólico? Sim. Ou não, já está tudo tranquilo? Não, ainda é complicado. Tem muita gente formada no setor, mas eu acho que o ponto principal de você, não sei se é treinar ou a pessoa já tem isso ou ela vai criando isso, é ser resiliente. No mundo de operação e manutenção, a resiliência, eu acho que é o ponto crucial de você se desenvolver. Porque você vive muitos altos e baixos. É aquilo que eu comentei, você está aqui hoje, está tudo certo, amanhã você tem vários problemas, e você, poxa, mas estava tudo bem ontem, mas hoje 3, 4 máquinas parou, e no outro dia a máquina para também, então as pessoas ficaram ali, poxa, não está dando nada certo. Não, vai dar certo, vai voltar à normalidade. É um momento que a gente está passando. Então esse momento de ser resiliente, eu acho que é uma característica que a gente, no setor ainda, é um ponto crucial de encontrar pessoas chaves, assim, sabe? Tem muita gente boa, mas
para você se destacar nesse cenário, a resiliência eu acho que é um ponto crucial. Eu ia te fazer essa pergunta, talvez você já tenha até respondido já, mas quem sabe tem algo a mais. Ou seja, para quem faz parte do seu time, ou para quem um dia vai trabalhar com você, na tua visão, o que faz um profissional se destacar e crescer na carreira? Porque todo mundo quer crescer na carreira. Todo mundo quer crescer. O crescimento não é só técnico, tá? Eu converso com pessoas também. Eu sempre falo, eu tenho acho que é Peter Drucker que ele tem essa frase, posso estar citando a pessoa errada, mas ele fala assim: contrate caráter e treine habilidades. Então isso, quando eu li essa frase, eu disse, poxa, é sobre isso. Porque as habilidades técnicas, o dia a dia, se a pessoa quiser aprender, ele vai aprender. É aquela esponja de menino pequeno, né? Ele diz, ó, tá aqui, você quer aprender? Eu vou te ensinar. Pá, tá, é assim que você tem que fazer. Mas o caráter da pessoa, quando ele vai... O caráter em si, porque é em torno de confiança. Eu sou uma pessoa que prezo muito por isso. Então, ó, é a gente aqui. Então, a confiança e assim, a sinceridade, vamos colocar assim, a lealdade. Sempre falo com o time, ó, deu alguma coisa errada? Chega pra mim e fala. Joga limpo. Joga limpo. Sim. Porque é mais fácil a gente resolver o problema. Então, a questão da confiança, da lealdade, da sinceridade, para mim, são pontos cruciais. E eu acho difícil você... Não se treina isso. Não se treina. Acho que você o tem... Isso vem com a pessoa. Isso vem com a pessoa. É. Então, o que eu tento prezar pelo time é isso. Pessoal, eu quero manter a confiança junto com vocês aqui e a habilidade a gente vai treinar. Então, é sobre esses dois pontos que eu trabalho muito com o time interno. E capto isso hoje do mercado para quem quiser vir trabalhar conosco, sabe, cara? Prezo muito por isso. Agora eu vou dar uma guinada aqui, vou deixar as pessoas e vamos falar sobre tecnologia e inovação. Boa. Nos últimos anos, você tem observado alguma coisa na área tecnológica que não existia, passou a existir e isso de alguma maneira melhora o desempenho da usina, melhora o teu processo de gestão? Alguma coisa de inovação tem sido aplicado dentro dos parques eólicos? Sim, muitos, né? Hoje, né? Então, vamos colocar assim, há 10 anos atrás, quando a gente iniciou o parque, a gente só tinha praticamente o SCADA ali do fabricante, né? Então, você era uma caixinha preta, ninguém sabia de nada, porque acontecia, e quando acontecia era normal, porque a máquina para. Eu já escutei diversas vezes isso do fabricante. Não, porque a máquina para, isso é normal. Eu disse, não, isso não é normal. E isso vai incomodando. Então a gente foi trazendo também tecnologias e buscando tecnologia no mercado. Então a gente foi agregando softwares, que hoje está muito em IA, né, em inteligência artificial aí no cenário, mas antes não tinha tanto isso. E já tinha IA, mas não era tão explorado como antes. Então a gente trabalha hoje trabalhava com outro software antes, mas a gente trabalha com Delphos, hoje dentro da nossa usina. Então ele está sendo uma plataforma de grande valia para a gente de trazer resultados, né? De verificar performance de máquina. Nosso time criou vários BIs também dentro da empresa, com tecnologia interna nossa, própria, para trabalhar em cima de temperatura de membrane, gearbox, tal, todo esse processo. Então a gente foi aprendendo. Ali a trabalhar melhor com a máquina e a gente foi trazendo essa tecnologia. Hoje a gente vê a IA, o próprio machine learning, eu acho que é o próximo passo que a gente está tentando dar dentro da empresa agora. Desse aprendizado de máquina, vamos colocar assim, do próprio input dela e ela trazer alguns inputs através de alguns outputs e vice-versa, né? Então a gente está trabalhando muito nesse processo hoje de IA também, outras tecnologias que a gente está buscando. Está trabalhando com a empresa até da região de Garanhuns também, na parte de tecnologia, para trazer as pessoas, aqueles meninos que estão formados ali, né, cabeça aberta e tal, e a gente vai trazer eles para dentro do parque também para trazer ideias. Então a gente sempre está trabalhando, pensando na tecnologia para nos ajudar. Eu sempre falo, a tecnologia, acredito, de vez em quando, a IA vai tirar a posição das pessoas. Pode ser que em alguns setores sim, pode ser que sim. Mas no nosso setor, ele vai ajudar a gente a ter uma performance melhor. Então eu vou usar aquelas pessoas, vamos colocar assim, de outra maneira,
que eles não façam o trabalho da tecnologia hoje, porque você gasta muito tempo também. Então, a tomada de decisão ela tem que ser célere, tem que ser rápida. Então, se você for tomar uma decisão de pegar, baixar uma planilha, fazer uma avaliação, enquanto uma plataforma ou uma IA já pode fazer isso para você, a gente está trabalhando muito com isso, para ganhar celeridade e ganhar performance. Interessante. Trabalhando muito nisso. Interessante. E o nosso setor eólico nacional, Vladimir? Vamos falar um pouquinho sobre o cenário atual, né? Como é que você enxerga... Dá para criar outro podcast agora, né? Dá para criar outro. Como é que você enxerga o setor eólico brasileiro? Tua visão sobre o setor. Como é que está o setor eólico brasileiro na visão do Vladimir? O setor eólico que a gente está vivendo hoje é preocupante. É bem, bem preocupante, principalmente com essa parte de curtailment que infelizmente veio para ficar por um tempo e a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar. Né? Por situações do próprio setor, não teve um planejamento, vamos dizer assim, correto para a gente chegar nesse patamar que a gente chegou hoje. Porque não, na minha cabeça não existe você ter a capacidade de gerar energias limpas e não conseguir escoar. Na minha também não. Não entendo isso. Eu não consigo entender, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo de mudanças climáticas. Aí você fala, poxa, vamos investir em energias renováveis, mas eu não posso escoar. Como é que você quer que eu faça o investimento? Não existe nada de graça também. Tem que ser bom para os dois lados. E hoje o setor está muito prejudicado. Muito prejudicado, empresa... E a gente fala, né, as pessoas, não, mas aí os geradores... Não, é a cadeia completa. Desde da pessoa que fabrica o parafuso para montar uma torre, até o fabricante do aerogerador, até a gente que faz a geração, que trata o OEM, a operação e manutenção. Vocês têm sofrido com curtailment lá? Muito. Muito? Muito. Foi aumentando cada vez mais, tá? A gente tinha um percentual por estar num local ali em Pernambuco, num ponto de conexão, que era um pouco menor o corte, mas triplicou o corte. Nossa, a receita está sendo afetada. Muito, diretamente. E isso está impactando a tua gestão de OEM? Muito. Ó, impacta diretamente na receita. Então, nós temos 4 tipos de contrato no mínimo lá. Nós temos o LEM, o LE, o energia livre e a autoprodução. Então, como cortar? Qual cortar? É um trade-off que a gente vive ali. Vamos começar por onde? Para a gente perder menos. Já é um desafio para a operação aí. O primeiro desafio é, chegou um curtailment, por onde a gente começa a cortar? Aí a gente vai analisar a PLD. Eita, o PLD agora está baixo. Então corta uma fase que está com PLD. Mas depois, sei lá, 3 horas depois o PLD aumentou. Então agora inverte a posição de corte. Então Quem é que fica avaliando isso? Nós temos hoje nosso time de OEM com o time da comercializadora. Também. Então, como é que está sendo o processo hoje? Pronto, agora, à noite, o pessoal da comercializadora vai olhar o PLD de amanhã, vai verificar se está no range X ou Y, vai dizer que se acontecer o curtailment em tal horário, corte isso. Se não acontecer, corte assado. E aí nosso time de operação, amanhã pela manhã, já entra em contato com o nosso centro de operação. Ó, aqui é a tabelinha, tal, tá ok. O time lá cortando e a gente monitorando também para saber se está sendo feito. Então, existe uma dinâmica, infelizmente, nova para a operação, manutenção, para o cenário de curtailment. Isso nós somos impactados em receita. Consequentemente, você tem que reduzir a questão dos impactos na operação e manutenção para minimizar custo. Porém, as coisas tudo aumentando. Antes a gente comprava, Ricardo, um gearbox, vamos colocar 3 anos atrás, num valor de, sei lá, 600 mil reais. Hoje é 1,5 milhão. Hoje é 2,1 milhões. Dobrou, mais do que dobrou. Aí você fala... Aí até, às vezes eu converso internamente, a máquina não está quebrando mais. Às vezes o custo da manutenção ele aumentou por máquina. Né? Então existe uma situação que é bem complicada. Então você tem que se reinventar todos os dias. Sim. O processo de quem trabalha em operação e manutenção, hoje a palavra é se reinventar. Resiliência, como eu falei, e reinventar todo dia para tentar minimizar impactos de perdas. Agora, você já falou um pouquinho como está a visão sobre o cenário da energia eólica onshore. Falou sobre o curtailment que está afetando vocês, tanto na geração quanto também nos recursos financeiros, né, para a gestão da manutenção. E aí eu te pergunto, qual é a tua visão
sobre energia eólica offshore. Radicalmente. Radicalmente. Eu só coloquei isso para... Posso falar a verdade, ainda tenho que falar a verdade, né? Vamos lá. Veja só, eu acho que existe espaço para todos os tipos de energia, vamos colocar assim, de uma certa forma sendo tudo ponderado, até para a questão de equalização do sistema. Mas isso tem que ser muito bem pontuado. A offshore hoje, no Brasil, eu vejo ainda ela um pouco distante. Eu acho, energia renovável, super a favor. Porém, pelos custos que a gente tem na onshore, não sei se a offshore se paga. É um custo alto. É um custo muito alto. Então, será que existe espaço para se vender uma energia mais cara no mercado? Quem ia pagar isso? Por isso. Quem ia comprar isso? Porque assim, nós ainda temos uma exploração enorme ali no onshore. Né? Então, e nesse trade-off agora de não poder escoar, né? Torna mais complexo. Torna mais complexo. Né? Então, imagina hoje numa operação e manutenção no onshore, que eu tenho um técnico numa base, a máquina parou, e o cara vai lá, pega o carrinho e vai. E no meio do mar? Aí eu já escutei algumas pessoas falando para mim, alguns colegas, não, mas a máquina ela é feita para parar menos. Eu disse, gente, ela não vai parar menos. É uma máquina, como um onshore. Ela pode ter alguns atributos e algum outro tipo de tecnologia que ela seja mais autônoma? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas é uma máquina que ainda você vê no Brasil, você não tem. Você vai tropicalizar essa máquina para cá. Geralmente as tropicalizações não foram bem sucedidas, que não foram feitas tropicalizações, em grande parte das máquinas que vieram para cá. Isso é um dos grandes problemas que nós sofremos na operação e manutenção, que não houve tropicalizações corretas. O que é tropicalização para alguns que não... Esse nome aí possa ser que não seja de conhecimento para alguns. É você trazer uma máquina da Europa e colocar no Brasil com classe de ventos diferentes e você não mudar nada da máquina. Sendo um pouco mais direto. Adequar algumas coisas não foi feito. E a máquina, por exemplo, lá uma máquina na Europa ela vai durar 25 anos. Qual o vento lá? 5 metros por segundo, 6 metros por segundo, 7 metros por segundo. Aí você vai colocar uma máquina aqui a 10, 12 metros por segundo. Você quer que ela dure 20 anos? Não vai, se ela não tropicalizar. Se você não fizer alterações na máquina, é que nem carro. Né? Você vai trazer aqui a estrada cheia de buraco no Brasil, você vai botar um amortecedor que você anda na Europa. É uma solução de engenharia. Não vai dar certo, solução de engenharia. Não é milagre, né? Não é. Isso é muito factível, é engenharia. Né? Então, eu vejo isso, Ricardo, hoje. Eu acho que existe espaço, sim, mas eu acho que ela está um pouco distante ainda da nossa realidade. O setor onshore está lutando para sobreviver? Para sobreviver. Para manter a cadeia de pé, querendo expandir com muita dificuldade. O offshore defendendo o lado deles, falando, olha, não é para agora, é para daqui 7, 8 anos, mas eu tenho que desenvolver agora para daqui 8 anos ser possível instalar alguma coisa. E os parques atuais que já sofrem com o curtailment, eles vão chegar aos 20 anos de operação. Teoricamente, esses parques foram projetados para 20 anos. 20 anos. A gente sabe que tem durado muito menos que isso, vários componentes, né? Qual é a sua visão para os parques que vão chegar aos 20 anos? O que você está entendendo, está vendo que vai acontecer com esses parques no Brasil? Ótimo, excelente pergunta. Vou só voltar um pouquinho na questão do offshore que você comentou. Eu acho que a gente não tem que verificar, só debater as próximas tecnologias. Primeiro a gente tem que verificar o sistema agora, né? Porque não adianta um offshore vir amanhã que ele não vai poder escoar também. Então a gente tem que resolver o sistema primeiro. A gente tem que ter linhas, a gente tem que ter a capacidade de escoamento, a gente tem que fazer com que o sistema seja apto para que as novas fontes venham e consigam escoar a sua energia. Hoje, infelizmente, se amanhã um onshore for instalado, ele não vai conseguir escoar da mesma forma que a gente não escoa hoje. Então, acho que o problema é um pouco mais acima e não nas fontes, e sim no sistema. Né? E voltando para a tua pergunta referente à vida útil. Por acaso, eu conversei com um colega sexta-feira da área, e ele falando, poxa, Vlad, a gente está trabalhando na Europa, de uma empresa, está trabalhando na Europa, e já está fazendo essa questão do tempo de vida útil, né? Eles chamam de LFD, Lifetime, agora eu esqueci outro, não me recordo, mas era o fim de vida útil. Então, eles estavam verificando justamente isso, eles
pegaram um estudo do parque de 15 anos, verificando através do vento lá e de outras variáveis para dizer, olha, essa máquina ela não performou durante os 20 anos de onde ela tinha que performar. Então, ela pode estender um pouco mais a vida útil dela. Agora sim, você vai dar uma verificada nas pás, fazer algumas corretivas com, por exemplo, a erosão, se tem trinca, que isso é uma manutenção normal que a gente tem que fazer durante os 20 anos. Você vê boa manutenção preventiva, se vai precisar trocar algum componente, alguma coisa que você estenda isso por 5 ou até 10 anos a mais. E o que você acha? O setor está se preparando? Não está nem olhando para isso? Não, o setor não está se preparando, acredito eu. Acredito que assim, a gente... Até porque o parque mais velho hoje, ele está beirando, acho que uns 15, 18 anos mais ou menos. Já tem 18. Que é o Osório, que é um parque do Rio do Fogo, que são máquinas de 0,8 ainda da Volben. Então, esses parques do Proinfa, do Proinfa, que era, né? Tá chegando agora. Então, eles estão começando a verificar agora. A Europa ela já tem parques muito mais velhos. Então, a Europa está mais na frente nossa. Agora, cabe a gente começar. Cabe a gente começar a partir de agora a avaliar como a gente verificou que a offshore ela não quer trabalhar daqui a 7, 8 anos. Então, eu tenho que começar a trabalhar agora para entender como vai ser meu parque daqui a 7, 8 anos, para não tomar a decisão em 2 anos, para fim de vida útil, porque talvez eu não tenha tempo de tomar. Ou não tenha não, vamos colocar assim, não realizei as coisas que eu deveria realizar durante esse período de 20 anos. Você sabe que na Energimp, Vladimir, nós discutimos isso lá, temos aprovado isso em diretoria e em conselho. Que bom. Extensão de Vocês já estão vendo. Já está aprovado em conselho, inclusive. Que ótimo. Então... Mas porque a nossa máquina do Proinfa, então nós já temos 15, já está com 16 anos. Então né? Você já... É exatamente isso, cara. Exatamente. Então, nós já discutimos isso há algum tempo, definimos que vamos estender a vida útil do parque até onde for possível. Contratamos uma empresa especializada, ela avaliou os equipamentos de maior porte e falou, dá para durar mais 10 anos. 10 anos. Eu tenho um aval de alguém que conhece muito do setor, né? Ou seja, nós temos um bom aval. Agora, nós sabemos que nós temos que fazer uma grande manutenção preventiva dentro desses 20 anos. Tem que ser top a nossa manutenção preventiva, porque depois dos 20 anos o PPA não vai ser mais Proinfa. É 220 o PPA, e aí, como é que você vai fazer? E aí eu coloco um outro ponto aqui. No nosso entendimento, no estudo da Energimp, não dá para estender vida útil se não primarizar. Por quê? Porque o contrato ele vai só crescendo com o fabricante. E vai ficando alto. Chega uma hora que depois dos 20 anos, você acha que vai chegar a quanto esse contrato? A conta não fecha. E se o dono do parque ele não pensar isso com antecedência, não se estruturar, não trazer para dentro a gestão de peça, de manutenção, de pessoas, na hora que faltar 2 anos, ele não dá mais conta de fazer. É exatamente isso. Vocês estão fazendo a coisa certíssima. Vocês já estão no 15 anos, já está pensando daqui a 5. Poxa, quando chegar ali eu já vou estar pronto. Não adianta você chegar no 18 e dizer, vou fazer em 2 anos. Você talvez não tenha tempo para fazer mais isso. Passou o tempo de tomar a decisão. Não é nem tomar a decisão, é do tempo perdido que você deveria ter feito para trás. Então, é exatamente isso. E outro ponto crucial que você comentou, internalização. A conta não fecha. E não vai fechar agora. Já não fecha agora. Né? Não fecha agora. Não fecha agora. Então, a tomada de decisão, ela tem que ser uma tomada de decisão... Não vou colocar urgente, mas tem que ser uma tomada de decisão com embasamento, mas não pode se pensar muito. Cada ano que vai passando o contrato vai aumentando, o preço da energia caindo, você não pode escoar pelo curtailment, então, enfim, é uma bola de neve que vai se criando. E fechando só essa questão do extensão de vida útil, uma coisa que, entre aspas, ruim, mas que vai contribuir e que está contribuindo é o curtailment. A máquina está parando. Então ela está parada. Vamos colocar ali, ó. Em 1 ano, ela está trabalhando 2/3 e 1/3 está parada. Se você colocar ali de 24 horas, vamos colocar que 8 horas a máquina está parada. Eu não sei se você ouviu, eu vi um estudo preliminar ainda, de que fala que essas máquinas não foram feitas para ter esses ciclos de temperatura subindo porque está gerando, baixando porque parou, subindo porque está gerando. E essa alteração constante de põe potência, tira potência, prejudica a isolação. Com certeza. Vai diminuir a vida útil do gerador e problemas daqui a pouco vão acontecer. São picos, né, Ricardo? Você tem ali, é que nem você tá ali a máquina parada e você bota, agora libera a potência da máquina. E
pico de corrente na máquina, aí a máquina tá ali em stand-by e você pico. Aí você vai estressando aquele componente. De vez em quando queima IGBT nosso lá. Você vai lá, pum, eita, estourou um IGBT. Eita, aconteceu uma queima de uma placa. Por quê? Os componentes eles ficam trabalhando no limiar de chaveamento que não é para isso. Não é para isso. Não é para isso. É tá trabalhando aqui e não parar. E ela fica nesse chaveamento, vai... Vladimir, a conversa tá muito boa, cara. A gente devia fazer um podcast 3 horas, 4 horas. Sabe aqueles que os políticos faziam aí? 3 horas, 4 horas. Uma live ali que a gente fica estendendo. Aí quem tivesse assistido tava chorando lá no canto. Poxa, e feliz, porque não é só eu que sofro. Conversa boa, o papo passa bem rápido também, passa né? Rápido, passa rápido demais. Muito bom. Mas a gente já vai indo pro final. Eu queria falar um pouquinho com você sobre carreiras, lideranças e conselho. Boa. Você que é um gestor, gosta de lidar com pessoas. Para quem está começando a carreira, para quem está entrando, para quem é um jovem profissional, existe algum conselho que você olha e fala assim, ó, faça isso porque esse é um bom caminho e vai te abrir portas dentro de alguma empresa ou de várias empresas? Ótimo. Muito boa pergunta, excelente pergunta. Não é uma pergunta fácil também. Vai muito de cada pessoa para isso. Mas como é que eu agiria, vamos colocar assim, de como eu agi também durante minha carreira? Eu escutei muitas pessoas e com muita humildade. Então, independente de carreira, se você quer ser um médico, se você quer ser um engenheiro, se você quer ser um advogado, o que seja. A juventude hoje, às vezes, ela quer ser muito imediatista, né? Em algumas situações, de pular etapas. Então, não pule etapas. Impaciente, né? Impaciente. Eu acho que é o modelo da geração, né? E às vezes a gente era um pouco também, mas assim... você tem que ter um pouco de cautela, ter a paciência, a maturidade e a humildade de escutar as pessoas. Principalmente aquelas pessoas que já aprenderam um pouco mais do que você. Então, eu sou muito do escutar. Então, eu gosto muito de escutar, independente do que seja até um analista, um engenheiro, um administrativo meu, não tem problema nenhum. Eu sempre estou aprendendo com o pessoal. Mas vocês que estão começando agora, tenham a humildade de saber escutar para aprender o que vocês precisam aí no decorrer da sua carreira e se impor também com tranquilidade, com maturidade, saber chegar, saber sair. Então, nessa linha é mais nesse processo de ter a humildade de saber escutar e saber falar na hora certa também. Ótimo. Que aí você vai galgando... Tenham paciência, não, a coisa não é tão rápida, não é tão simples. A gente não chegou onde a gente chegou... em poucos anos. 5 anos, em 10 anos, não se chega. Eu tô de carreira, tô com 25 anos. Eu tô com 44 anos de idade. Comecei a trabalhar desde 16, mas assim, aí depois foi estágio e tal. Vamos colocar que são 25 anos, 19 anos para lá foi a carreira direto. Então, a gente tá aqui agora, foi uma construção. Construção com muita tranquilidade, com muita maturidade, com muita humildade e muita escuta. Foi isso que a gente, pelo menos... nessa linha que eu busquei conquistar e sempre aprendendo, tá, pessoal? Não tô parado em momento nenhum e sempre escutando, erro, acerto, sempre com humildade, pedindo desculpa quando faço alguma coisa errada, ó, errei, mas errei querendo acertar e vai seguindo, acho que é sobre isso. Nessa linha ainda, um conselho teu para quem deseja ser líder. Eu defendo muito, Vladimir, todo mundo deveria querer ser líder. Não importa onde, não importa quando, mas todo mundo deveria querer ser líder. Ele começa como supervisor, coordenador, gerente, superintendente, diretor, presidente. Né? São os cargos que tem. Eu estimulo sempre que eu posso as pessoas a quererem subir na carreira. É importante. Você ganha mais, você deixa um legado maior, você influencia na vida de pessoas. Então, qual conselho, de repente, você poderia dar sobre futuros líderes? Pessoas que vão entrar numa posição de liderança daqui 5 anos. Assim, o que ele deveria ter? O que ele deveria estar pensando hoje? O que ele deveria ter para ele assumir uma função de liderança ali? A liderança em si, eu acho que vem muito da pessoa. O líder, ele conquista as pessoas pelo exemplo. Então eu sou muito nessa linha. Eu acho que o impor não é liderança. Você chegar, não, você tem que fazer porque eu estou mandando fazer isso aqui. Não. O exemplo que você quer para você e você ter aquilo como passar para o seu liderado,
Eu acho que uma característica da liderança é muito isso. É você ser respeitado pelo que você é. E não pelo que você está. Eu quero ser respeitado por ser Vladimir. E não quero ser respeitado por ser diretor de operações hoje. Então a liderança eu acho que é de você. É ser respeitado pelo CPF e não pelo CNPJ. Então pensem muito nisso. A liderança ela é conquistada. Então ela é conquistada com franqueza, com confiança e com lealdade. Ela pode ser desenvolvida. Ela pode ser desenvolvida muito, muito tranquilamente. Tá? Mas assim, tenham essa certeza. Trabalhar com pessoas é um desafio, mas eu adoro trabalhar com pessoas, amo fazer o que eu faço. Mas pensem sempre nessa linha. Escutem e tenham a maturidade de também passar exemplo para as pessoas. E a liderança você conquista dessa forma. Vladimir, a última pergunta. Eita, terminando já. Para depois uma mensagem tá tão final bom, ainda. Né? Vamos lá. Uma última pergunta para você. O que é que te motiva a trabalhar nesse setor que é tão complexo, te põe pressão, dá trabalho, enfim, tudo que nós conversamos aqui. Tem que ser a última mesmo. Tem que ser a última, né? Depois de tudo isso que você falou, né? O que te motiva a continuar nesse setor? Cara, desde quando eu entrei no setor, eu sempre estou no setor de energia, né? Desde o início. Então, desde Coblitz para cá, sempre foi energia. E isso me trouxe uma gana de querer sempre fazer a coisa melhor, mas sempre com propósito. E principalmente quando eu entrei na parte de renováveis, se o propósito é fazer, tentar, como eu comentei no início aqui, tentar fazer um mundo melhor para as próximas gerações. Principalmente quando você é pai depois, né, Ricardo? Você começa a pensar diferente na vida. Antes se eu não tiver aqui, amanhã qualquer coisa vai se resolver. Mas hoje eu tenho um propósito que é fazer um mundo melhor para o meu filho e para as próximas, meu sobrinho, enfim, para todos que fazem parte da vida e, consequentemente, para todos do mundo, né? Então, o setor de energias renováveis ele me motiva todo dia porque é fazer o diferente para um mundo melhor. Então, não é fácil, não é simples, o nosso cargo em si é um cargo que requer um estresse maior também, então você tem que ter muito discernimento. Não tenham vergonha em falar aqui de terapia, cara. Faço terapia, coisa excelente. Faz bem, né? Excelente. Façam. Mas façam. Isso é uma coisa também que me deixa no prumo para tentar fazer o melhor que eu posso dentro da minha profissão. Porque não é simples, é uma pressão muito grande todos os dias e a gente tem que estar sã, porque a gente não pode deixar a coisa tentubear, como eu falo, deixar a coisa cair, porque principalmente quando a gente é líder. Então a gente tem que arrastar. A liderança tem que arrastar. Né? É referência. Pro bem ou não. Pro bem ou não. E a gente às vezes não pode errar, né? Exatamente. Então é uma coisa bem complicada, vamos colocar assim, que a gente precisa trabalhar muito também, que a gente pode errar. Uhum. Mas quando a gente erra, a consequência é muito maior. Porque a gente é espelho de várias pessoas. Então, trabalhar nessa linha é muito gratificante. Então, eu amo o que eu faço. Eu não gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Eu pedi uma mensagem final, mas você já deu. Eu já dei, né? Eu só sou meio acelerado na coisa ótimo, aqui, já fui pra frente, né? Não, então... foi ótimo, foi muito bom. Assim. Eu que agradeço o período. Quero agradecer aqui, né, a presença do Vladimir Reis Pontes. Ele é diretor de operações da Engeform Energia. Foi um prazer enorme estar contigo aqui, cara. Uma alegria. Nós devíamos fazer um podcast de 3 horas. 3 horas, né? Porque passou muito rápido, né? Obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço. Muito bom. Forte agradeço abraço. demais aqui. Tamo junto aí. Vamos juntos. Tá bom? Tô à disposição. Valeu. Um abraço. Obrigadão.